vamos começar com a notícia boa para o Palmeiras do dia. Aníbal Moreno é o primeiro reforço do Palmeiras para 2024, meu caro Danilo Lavieri. O Palmeiras, nos últimos tempos aí, dos caras todos que ele contratou, você me corrija se eu estiver errado, foram muitos fracassos ou caras que entregaram menos do que se esperava, poucos sucessos. No fim das contas, quem resolveu a vida do Palmeiras foi o Endrick, outros jogadores da base, caras que já estavam lá há um bom tempo e aí começaram a jogar e tal. As contratações mesmo do Palmeiras, nem todas, ou a maioria, não foi o que se esperava. Por que Aníbal Moreno poderá ser diferente? E como é que foi o esquema dessa contratação? Foi o Abel que olhou e falou, eu quero esse cara chega para ser meu titular, eu quero ele por causa disso? Ô, Essa é Tirone, deixa eu só colocar certinho o que você falou educadamente. O Palmeiras contratou um bando de baranga, né? Essa que é a verdade. O Palmeiras contratou um bando de baranga. Pois é, Eu tenho essa é uma dúvida outra é uma questão. se esse rapaz vai ser uma baranga ou não. Essa é uma questão. Do Merentiel eu tenho dúvida, por exemplo, mas a gente pode falar ao longo da conversa. Diga lá, Danilo. Merentiel quando jogou contra ele, né? Pois é. Eu acho que o Palmeiras ele tem mais erros do que acertos, especialmente nas contratações mais caras. A gente vai lembrar do Borja, a gente lembra agora do Flaco Lopes, são jogadores que foram caríssimos e que não vingaram. Mas tem alguns outros jogadores que eu acho que foram bem contratados. O Murilo, zagueiro, já faz 1 ano e meio mais ou menos, mas é um jogador que foi bem contratado, eu acho. Acho que o Arthur teve uma boa fase antes dessa última queda de produção dele. O Richard Rios, dado o investimento de 5 milhões de reais, eu acho que é um bom jogador também, colocando esse custo-benefício. Eu acho que a grande contratação, entre aspas, do Palmeiras nos últimos anos é ter conseguido manter essa base toda e, principal, né, você manter essa base com a vontade de ganhar títulos, porque a gente vê times campeões que acabam perdendo a vontade, o foco, enfim, tem alguma queda de produção por motivos que a gente às vezes não tem tanta certeza. O Palmeiras ele tem esse mérito de conseguir manter essa base e o Abel tem o mérito de conseguir manter esses jogadores focados em busca do título. Então a gente vai ver aí Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael, jogadores que receberam propostas, é claro, tiveram quedas de rendimento, especialmente naquela época que o Palmeiras acabou eliminado para o São Paulo, mas que depois de um tempo está agora de novo como um dos principais candidatos ao título do Brasileirão. Então o Palmeiras de fato erra bastante nas contratações, especialmente nas mais caras, mas acho que tem alguns acertos que a gente pode levar e para mim sempre destacar isso, que no Brasil é difícil, né? Você manter jogadores que estão em alta, jogadores que têm propostas. Pô, Gustavo Gomes teve uma proposta de 30 milhões de dólares e tem 30 anos. É até meio loucura você falar não para uma proposta dessa do aspecto financeiro, né? Então tem esse ponto que eu acho que é importante destacar também. Em relação ao Aníbal, bom, é um jogador que, em tese, ele vai ser a reposição para um jogador que saiu faz tempo e que o Palmeiras não fez nenhuma contratação, que foi o Danilo. É claro que a gente vê jogos, vê melhores momentos, vê mapa de calor para entender mais ou menos o que o jogador faz. A gente vê que é um jogador que consegue roubar muitas bolas na intermediária defensiva, na área, na própria área. Tem bote, o bote muito elogiado na Argentina. Tem alguns, ele consegue fazer jogadas, não é aquele cara tipo o Thiago Santos, que já jogou no Palmeiras, hoje está no Fluminense, que é um cara que rouba mais a bola e toca de lado. Não, é um jogador que consegue fazer jogadas mais verticais. A questão é aquela de sempre, a gente não sabe se o cara vai chegar aqui e conseguir reproduzir o que ele fez no Racing, mas a expectativa é essa. Você perguntou do como foi a contratação, de como foi a participação do Abel Ferreira. Dessa vez o Abel Ferreira foi praticamente o embaixador, o que falou que tinha que contratar de qualquer jeito e que fez o Palmeiras continuar na briga. A gente vai lembrar, o Palmeiras tentou contratar o Aníbal Moreno em junho, julho, e aí o Racing não liberou, porque o Racing ainda estava na Libertadores e o Racing queria mais dinheiro, o Palmeiras não quis pagar. Então desde lá eles continuam conversando e o Aníbal vai acabar desembarcando no Brasil agora em janeiro de 24. Veio agora para fazer os exames, gravou alguns vídeos na TV Palmeiras, mas o Abel participou ativamente dessa contratação e inclusive é dos itens aí que faz o Palmeiras ter certeza que esse discurso do Abel é mais uma questão passageira, de que ele quer sair, de que ele está de saco cheio, do que qualquer outra coisa. Porque o Abel participou da contratação do Aníbal Moreno, indicou e tem participado e indicado para outras contratações também. Agora, se vai dar certo, só o tempo vai dizer, o Tirone, mas as características dele, do que ele fez no Racing, pelo pouco que a gente vê aqui de melhores momentos, é diferente a gente ver um vídeo e ver o cara jogando toda quarta e domingo, né? Mas pelo pouco que a gente pode ver, é um jogador
promissor, 24 anos, 7 milhões de dólares, o que é uma contratação também não barata. Então é um jogador que o Palmeiras deposita bastante confiança de que vai dar um up aí nesse setor de meio de campo, especialmente depois da saída do Danilo. Vamos colocar aí Tirone. rapidinho, Renato, antes eu já te passo a palavra, vamos só colocar no ar o vídeo do anúncio do Palmeiras da contratação do Aníbal Moreno, o vídeo que o Palmeiras postou nas redes sociais. Vamos colocar aí. Que isso, é um papagaio? É o periquito. Mas não é o É que aí porco? tá sem som, mas tem um sonzinho. Pô. E o porquinho, cadê? Tem os dois. É o periquito e o porquinho, o porco gobato. Isso. Você tá com uma carinha. Eu vou de falar, ele tá falando assim, ó. Lopes. Olá, família Palmeiras, bem-vindo. Gracias por todo o apoio. Graças por acreditar em mim, que não ruego nada. Muito O bem. Danilo fala, Tirone, o Danilo falando me lembrou um comercial que passa incessantemente no intervalo de tênis na ESPN, que é um comercial que tem o Bernardinho anunciando lá um software de controle de empresa e um Gardelon argentino que não treina nada, que é horroroso. E aí, nas entrevistas, ele diz assim, mas vem cá, o Pedro não joga nada, mas custou tão baratinho. Parecia isso ele falando do Richard Rios e do Arthur. Não jogam nada, mas custaram tão baratinho. Richard Rios e Arthur seriam ótimos reforços em 99% dos times aqui do Brasil. Você tá maluco? Arthur, então. Eu pego pro meu time, eu pego. Aí, Richard Rios foi dispensado pelo Flamengo para ter o governo. Eu pego de olho fechado. Sim, acontece. A mesma coisa, o Gustavo time, Gomes foi dispensado o time do reserva Milan, hoje é o do melhor Palmeiras, zagueiro da América do Sul. O time reserva do Palmeiras, metade joga em qualquer outro time do Brasil. Pois é. Pô, o Palmeiras errou numa coisinha ou outra. outra. É que o Renato tá em outro patamar, Bodão. Não, o Renato tá em outro patamar. Time reserva do Palmeiras, ninguém joga no Flamengo. Ninguém joga no Flamengo. O Palmeiras contrata muito bem, revela muito bem. Uma outra contratação não dá certo, é comum em todo lugar, pô. Revelar, concordo que revela, mas as contratações... E vou dizer para você... Piquerez, esqueci de falar do Piquerez. É um jogador que o Palmeiras contratou no lugar do Vinha, por exemplo. Outro baita lateral também. Que, aliás, está para vir para o Flamengo. O Vinha. É verdade, estou falando sério, não é brincadeira. O Vinha. Pensei que era o Piquerez. O Vinha. Não, pô, Piquerez não, o Vinha. O Flamengo está tentando se movimentar para o Vinha vir. Mas você estava comentando, Renato? Bom, tá aí, Aníbal Moreno chegou, vestiu lá a roupinha e tal. Eu confesso que eu não me lembro de prestar atenção no Aníbal Moreno. Então, eu não vou ser leviano aqui de dizer que o cara é um perna de pau ou que é bom, porque eu realmente não vi jogar. Agora, 7 milhões de dólares é uma bagatela, né? Vamos combinar. Para jogador top hoje em dia, 7 milhões de dólares está longe de ser um preço alto. Longe. Agora, a Argentina está com a economia toda ferrada lá. Basta ver o De La Cruz, que o Flamengo quer contratar, custa 18 milhões de euros. São até de posições um pouco diferentes. O De La Cruz é volante também, mas joga um pouco mais avançado. Aliás, já ouvi falar que o Palmeiras está tentando atravessar o De La Cruz também. Já ouvi falar essa história, viu, seu Danilo Lavieri? A titia Leila está tentando bater a carteira do Landim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não vou falar desse Aníbal Moreno antes de vê-lo jogar. Eu quero ver jogar. Realmente, eu não tenho nenhum parâmetro para dizer se ele é bom ou ruim. O meu caro Marco Antônio Rodrigues, é o primeiro clube que se movimenta aí e anuncia um cara. Bom, tem lá, o São Paulo contratou o Eric do Ceará, mas contratou ano passado, tal, nem vale. Mas para a temporada do ano seguinte é o primeiro time que começa a se movimentar e se movimenta oficialmente. Traz o primeiro cara. O Flamengo está atrás do De La Cruz, está todo mundo começando. O Corinthians vai ter que fazer uma reformulação imensa do seu elenco. Não sabe nem quem vai ser o presidente do Corinthians, mas o Palmeiras, de fato, começa a pensar em 2024, ainda com o título aí para comemorar de 2023, coisa que deve acontecer. E está fazendo certo, né? Porque a hora de ir atrás é agora, né? Se adiantar no mercado, porque foi esperar para começar o ano, tal, como muitos times fazem, aí fica muito mais complicado.
Eu acho que o Palmeiras tem uma organização do futebol muito boa, muito boa. Tudo. Tem 3 anos maravilhosos, tá querendo reforçar um time que para mim já é forte, tem uma base boa, tem um elenco ótimo. O Palmeiras tem muitas opções, um treinador super interessante. O maior drama do futebol brasileiro, a maior agonia do futebol brasileiro é você ter que contratar um treinador. Você vai contratar um treinador, o mercado é tão ruim que estão pegando aí desde jovem, que não deu muito certo, mais ou menos, como contratou o Botafogo agora, como veteraníssimo, como o Cruzeiro foi buscar. Então, o Palmeiras está trabalhando com antecedência correta, de que tem organização que trabalha direito. Eu acho que trabalha direito e vai reforçar um elenco que já é forte. Assim a competição fica difícil para os outros, viu? Bom, o Flamengo vai entrar com força nessa briga ano que vem. O que a minha impressão é que, bom, o campeonato agora se abriu para o Palmeiras, ele pode ser campeão e terminar o ano de uma maneira até inesperada, depois de um começo de ano bom, ganhou o campeonato estadual, a Supercopa, depois fracassou no restante do ano e agora retoma. No caso do Flamengo, a não ser que tenha uma reviravolta, e nesse campeonato brasileiro tudo pode acontecer, vai terminar o ano de forma terrível, um ano muito ruim.